Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. A jornada de hoje foi e está sendo uma jornada. Estamos em Santa Catarina, às vésperas do Complan. Eu entendo que é o principal encontro nacional dos players do mercado de loteamento de bairros planejados, que é promovido pela DIT. A gente fez um convite para entrevistar esse cara. Particularmente, eu tenho um apreço muito grande por ele, desde que nós nos conhecemos. Nos mobilizamos para encontrar um lugar adequado para gravar o podcast aqui em Santa Catarina. Vou fazer um pouco de suspense em relação ao nosso convidado. Eu não quero que mostre ainda. É um profissional com formação em publicidade e propaganda, com 15 anos de experiência em gestão de marcas. Branded Content, não sei se eu pronunciei correto. Marketing digital, gerenciamento de comunicação e conteúdo para grandes clientes com iniciativa pública e privada. Professor de 2 pós-graduações, uma no Brasil e outra na Espanha, onde faz parte do time de marketing digital dessas instituições. E atualmente ocupa a posição de presidente executivo da ADIT Brasil, liderando as iniciativas da entidade em todo o país. Então, de coração, queria agradecer o Martim Dias, o nosso convidado, e agradecer de fato pelo pronto atendimento que o Martim nos fez. Quando a gente mostrou o projeto, quando a gente explicou para ele, apesar de estarmos às vésperas do Complan, o Martim falou: cara, tamo junto e te agradeço, cara, por compartilhar seu conhecimento e dedicar esse tempo aqui pra gente. Obrigado demais. Eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui. Eu sou fã de conteúdo, enfim, de produtos audiovisuais, então é um prazer enorme, parabéns pelo projeto e que espero vida longa aí pro projeto. Legal. E nós vindo para cá, a gente estava lá no Costão do Santinho, né? Assim, Floripa é maravilhosa. A gente veio vendo uma paisagem super bacana, batendo um papo, mas demoramos 1 hora para chegar aqui, né? E o Martim contava um pouquinho da história de vida dele, que eu acho que é muito legal que você compartilhe isso com a gente. Conta aqui um pouquinho pra gente, Martim. Cara, minha história é um pouco diferente do normal. Eu sou argentino de início, né? Isso já gera um... Mas eu sou gente boa, né? Porque a gente não tem uma forma de ser meio arrogante e tal. E meus pais vieram pro Brasil, meu pai era completamente apaixonado pelo Brasil. Na década lá de 70, ele vinha, pegava um ônibus de Buenos Aires, vinha pra Brasília, pro Rio de Janeiro, assistir show, sei lá, de Gilberto Gil, Caetano, toda a MPB. E aí, quando ele teve, a Argentina passou por mais uma das crises que passou, em 86 eles vieram pro Brasil. Meu pai era apaixonado por barcos, construía barcos, e ele tinha o sonho de dar a volta ao mundo de um barco. Então eu tinha 8 meses de idade com minha mãe, vamos dar a volta ao mundo, começamos pelo Brasil. E para resumir a história, a gente chegou em Maceió, que é onde eu moro hoje, já eram 3 filhos, aí eu sou argentino, tenho um baiano, ou melhor, um paulista, um baiano e um alagoano, que é o caminho até chegar em Alagoas. E aí eu já tinha 7 anos de idade e tinha que ficar em algum lugar, né? Porque 7 anos tem que ir pra escola e tal, então a gente acabou tomando o pé e ficamos em Maceió. E aí, enfim, depois eu estudei publicidade, que eu acho que publicidade é um curso que abre a cabeça para muita coisa, para entender como funciona o ser humano, como funcionam as relações de troca entre as pessoas, a nível de comportamento, a nível de consumo, e a gente vive numa sociedade capitalista, não tem como. E é o melhor sistema que eu conheço que funciona até para tirar as pessoas da pobreza mesmo. Não tem outro sistema que tenha conseguido o que o capitalismo conseguiu fazer em tão pouco tempo. E aí estudei publicidade, depois tive uma crise de identidade em algum momento, era diretor de arte, então estava o dia inteiro fazendo anúncio, fazendo site, marca, etc. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação em educação, fui dar aula, e o digital, peguei esse surgimento da internet, anos 2000, alguma coisa, então comecei a fazer um site... E depois migrou ainda internet de escada, aí você pegou esse tempo de escada, né? Essa turma nova não sabe o que é isso. Não. Espera até meia-noite para conectar com o pulso único. Para pagar um pulso. Exatamente, o pulso único. E aí tive a sorte, meu pai tinha computador em casa, pela empresa que ele tinha, então eu comecei a trabalhar com HTML e tal, fui trabalhando com isso. Isso me levou ao curso de publicidade, e depois eu fiz a pós-educação, e aí fui para a área de educação. E aí, há uns 5 anos atrás, eu recebi o convite do Felipe Cavalcante, na época era presidente da ADIT. Ele queria criar o setor de conteúdo dentro da ADIT. A gente não tinha. A ADIT teve 2 grandes divisores de água na entidade. O primeiro foi, do tempo que eu cheguei para cá, né, que eu vivi isso. O primeiro foi a criação do setor de conteúdo.
Então o Felipe chegou, cara, a gente faz muita coisa, mas a gente fica na publicidade, a gente não tem um conteúdo de fato. Quero abrir podcast, quero abrir vídeo, quero abrir entrevista, quero abrir matérias, quero continuar fazendo livros e estou precisando de um head para cuidar dessa área de conteúdo. E aí assim eu cheguei na DIT. E aí desde então me apaixonei pela entidade, pelo mercado imobiliário, hoje sou fã do mercado imobiliário. A DIT também, além do mercado imobiliário, trabalha com o mercado de lazer, que também é assim, a gente diz, é melhor economizar com psicólogo e ir para um hotel, exatamente, do que gastar com psicólogo. Então, a DIT faz isso e hoje eu sou muito feliz com o trabalho que eu tenho na entidade. Legal. Eu estava comentando aqui, pessoal, com o Martim, antes de a gente chegar aqui, que eu acompanho o trabalho da DIT, enfim, eu não lembro quantos anos, mas eu participei de vários complans, né? E eu achei muito importante trazer o Martim aqui para esse podcast, para que as pessoas que são aqueles pequenos, aqueles médios loteadores, que muitas vezes não têm acesso ou não têm conhecimento, possam conhecer um pouquinho do trabalho da DIT e como que isso pode contribuir para facilitar a vida deles, né? Então, eu queria que você explicasse, Martim, assim, qual que é o trabalho da DIT? O que é a DIT, especificamente? Perfeitamente. A DIT significa Associação para o Desenvolvimento Imobiliário Turístico. Inicialmente era a DIT Nordeste. A DIT surgiu de uma ideia do Felipe de reunir os presidentes das ADEMES, Sinduscons, principalmente Sinduscons e ADEMES do Nordeste, para evitar competição. Tinha muita competição de um estado que falava mal do outro estado, né? Tinha muito investimento internacional chegando no Brasil, e aí Alagoas falava mal de Pernambuco porque queria receber aquele capital. Mas, pô, né, ao invés de estar brigando, é melhor juntar forças. Então ele criou uma entidade que desde o início era 100% privada, pensando no desenvolvimento dos associados, dos players, e aí criou a DIT, que era a DIT Nordeste na época. Depois, passado um tempo, cessou esse capital estrangeiro chegando no Brasil. Ao mesmo tempo, tinha muitos pedidos de nacionalização. Então, a DIT Nordeste virou a DIT Brasil. Hoje, a DIT Brasil é uma entidade sem fins lucrativos, então a gente não é uma empresa privada. Todo o resultado que as ações dão não fica na mão de ninguém. Elas são revertidas em mais ações para o mercado. E a gente tem, basicamente, dois focos, eu diria assim. Que um primeiro é de conscientização, de fato, de educação, de trazer livro, publicar livro, escrever, trazer do estrangeiro e traduzir, fazer publicação e tal, e depois realmente gerar negócios entre os associados. Então, a gente tem esse DNA muito forte de geração de negócios, e a gente acredita que criando um ecossistema forte, como a gente tem hoje a gente tem 300 associados, players do mercado imobiliário, loteadores, incorporadores, urbanizadores do turismo, hotéis, bandeiros hoteleiros, operadores hoteleiros, prestadores de serviços, agências de propaganda, comercializadores, escritório de arquitetura, fundo imobiliário, toda a cadeia. Bota esse pessoal todo mundo junto num lugar só e vai sair negócio com certeza, vai todo mundo aprender. Então a missão da DIT hoje é essa, assim, é trazer conteúdo relevante e também gerar negócios entre os associados. Quem não é associado, tem um monte de conteúdo disponível. Tem canal no YouTube, a gente tem uma plataforma onde a gente entrega boa parte dos eventos gravados. Tem muita matéria, tem os livros, a gente faz quase que mensalmente webinars, na ideia de trazer gente e trocar ideia também, tem podcast, tem um monte de coisa legal, gratuito, isso independe de associado. Boa parte das ações nossas realmente são em prol de mercado. A gente não tem interesse financeiro por trás. E esses conteúdos podem ser acessados pelo site, adit.com.br, adit.com.br e no YouTube. Perfeitamente. Lá tem o canal e depois o Instagram é um lugar que a gente coloca muita coisa, e LinkedIn também, que é tudo @aditbrasil. Então tem muita coisa legal. Legal. E a pessoa que está nos escutando que tem interesse de se associar, como é que ela faz? Bacana. A gente tem algumas categorias de associados, mas para desenvolvedores, hoje custa, a gente está em outubro, né? Então custa em torno de R$600 por mês. E você, com isso, consegue participar de todas as ações que a DIT faz, praticamente. A gente tem 6 seminários por ano. Esse seminário que você citou é um deles. Além disso, a gente tem 5 seminários. E aí, essa associação permite, primeiro de tudo, participar disso, sem pagar. E depois está dentro do ecossistema é quase que um clube, vamos dizer assim, com pessoas, com players interessados em aprender, em gerar negócios e capacitação. Então, pelo canal da DIT é muito fácil de associar também. Muito legal, muito legal. E aí você citou a questão do Complan, né? Comunidades planejadas. Esse aí é um dos, você me corrija se eu estiver errado, um dos 6 eventos que são promovidos pela DIT. Qual que é o objetivo dela? Assim? Ela foca especificamente em quê? Perfeito. Complan vem de comunidades planejadas. O Felipe, que é um visionário, enxergou esse ano a 12ª edição.
A DIT tem 15 anos. Então, com apenas 3 anos, quando era a DIT Nordeste ainda, surgiu a ideia, pô, tem um produto imobiliário que ele tem muito diferencial, que fora do Brasil acontece muito e que no Brasil ainda pouca gente ouviu falar, que eram as tais das comunidades planejadas, que não são loteamentos, não são condomínios, pode ter, dentro de uma comunidade planejada, pode ter um loteamento, pode ter um condomínio, mas que eles são projetos muito maiores. Na época existia talvez Jurerê Internacional aqui, tinha Revira de São Lourenço em São Paulo, e ficava mais ou menos isso. Fora do Brasil tinha muita coisa já e o Felipe se apaixonou porque, pô, aqui é muito mais legal de viver, é muito mais bacana estar aqui. Existe um espaço muito grande entre o que o poder público não faz e que isso abriu margem para os empresários e empreendedores poderem fazer realmente o desenvolvimento de cidades, de bairros planejados, com tudo. E tem funcionado muito. Então, há 12 anos já o Complan tenta discutir exatamente isso. Os bairros planejados, as comunidades planejadas, quais são as melhores práticas, em tudo. A nível de produto, a nível de estratégia de comercialização, a nível de funding. E explicar um pouco esse modelo, porque você conhece muito bem loteamento, o loteamento é uma coisa, a comunidade planejada é outro ciclo de vendas, né? Então é um produto específico que precisa realmente um conhecimento técnico diferente. E o Complan tem essa proposta. Entendi. Vamos explorar um pouquinho isso então. Assim, qual que é a diferença básica entre uma comunidade planejada e um loteamento? Cara, a gente tá com o manual, depois a gente pode falar disso. No Brasil tinha um grande problema. Muitos loteadores utilizavam o conceito, estou lançando um bairro planejado. E eles diziam, pô, mas o que é um bairro planejado? Não tem um dicionário para dizer, um bairro planejado tem essa, aquela outra característica. Isso vulgarizou um pouco o termo, né? Hoje, bairro planejado, o que é isso? Então a gente tentou lançar um manual que viesse definir o que é um bairro planejado. E tem alguns critérios. Um loteamento, a gente sabe, é com um pedaço de terra que você vai lá, separa aquilo, vende a matrícula individualmente daquilo lá e as pessoas compram, pode ter igual, pode ser aberto, pode ser fechado e tal. Uma comunidade planejada é uma coisa muito maior que você faz o desenvolvimento de fato daquilo dentro de uma comunidade planejada. Pode ter um condomínio, pode ter um loteamento, pode ter um edifício corporativo. Uma das coisas que a gente ficou muito claro pra gente que uma comunidade planejada ela precisa ter vida. Então, ela precisa ter, primeiro de tudo, um espaço urbano, uma centralidade urbana, onde as pessoas se encontrem naquele local. Não pode ser simplesmente um conjunto de vários loteamentos, um conjunto de vários edifícios. Tem que ter vida. É a construção de algo, de fato, que tem um propósito de fazer com que aquilo vire uma comunidade. E comunidade não é um monte de gente no mesmo local. Exato. Tem que ter uma identidade, é isso. Isso é esse conceito de place branding, tem muito forte, que é como a gente cria identidade no local. Isso, do ponto de vista de marketing, depois, o teu metro quadrado dispara, você cria senso de pertencimento. A gente tem alguns cases no Brasil disso, do cara investir alguma grana em montar, em convidar, até ceder o espaço, por exemplo, para montar um food park lá dentro, porque aquele food park vai permitir com que as pessoas fiquem lá e se alimentem e participem, ou vamos trazer um show lá para dentro, porque isso vai gerar movimento, ou vamos criar atrações no domingo, vai ter uma atração específica para que as pessoas utilizem aquela praça, aquele espaço público, e você traz vida. No final das contas, você quer trazer vida. As pessoas gostam de morar com vida. Ninguém gosta de morar num local morto, que você não tem, sei lá, nada para fazer fora, né? Então, uma das características ficou muito claro para a gente, que precisa ter, não é única, mas precisa ter uma grande âncora, esse projeto. É um grande ponto de encontro, as pessoas vão, se conhecem, você sabe quem é seu vizinho, você sabe quem é seu colega, tem atividades culturais lá dentro e as pessoas podem viver. Uma outra coisa que ficou muito clara é a diversidade de uso. Não pode ser só residencial, não pode ser só comercial. Tem que ser o que a gente chama de uso misto, né? Tem que ter residência, tem que ter comércio. Idealmente, você tem que ter uma padaria, tem que ter um mercadinho, ou seja, você pode viver lá dentro sem precisar sair para lá. A gente não conhece bairro de uma coisa só, né? O bairro, ele é um conceito que precisa ter vida. E vida você dá com diversidade de usos. O novo urbanismo, que é a pauta nossa aqui, basicamente, do Complan, ele é uma resposta àquele urbanismo monotemático que você separa em setores, né? Brasília é o melhor exemplo disso. Tem o setor comercial, só vai ter edifício, torre comercial, tem o setor residencial, só vai ter residência. Educação, saúde. Exato, separa tudo, indústria, aqui órgãos públicos,
e aí você não dá pra fazer nada caminhando, você depende do carro, não tem nem faixa de pedestre praticamente, não tem nada, você depende do carro para tudo. O novo urbanismo vai dizer, não, a gente precisa criar um local, uma pequena comunidade que dentro tenha tudo. Tenha residência, tenha trabalho, tenha emprego, tenha comércio e tenha vida acima de tudo. Então essa é outra coisa que ficou muito claro, assim, para ser uma comunidade planejada, precisa ter necessariamente uso misto, diversas tipologias lá dentro e, consequentemente, também diversas rendas, níveis sociais. Por que que sei lá, o porteiro precisa morar a 20 quilômetros do local onde ele trabalha? É possível fazer um bairro onde tenha tudo, tenha a classe A, tenha a classe B, tenha a classe C, convivendo em harmonia, próximo um do outro. Né? Essas são algumas Cara, características. e eu fico pensando assim, um cara, um player, né? Um empreendedor para desenvolver uma comunidade planejada, ele é um cara que tem que ter muita visão. Assim, a gente costuma dizer que o loteador ele já é um cara corajoso, né? Muito corajoso. Agora, um empreendedor para fazer uma comunidade planejada, ele tem que enxergar isso ao longo de muito tempo, né, cara? Cara, são visionários. A Riviera de São Lourenço, acho que é da década de 70 o início. A visão do Luiz Augusto, da Riviera, é de lá. Eles viu, tinha um terreno, disse, cara, aqui cabe, aqui dá, e iniciou, sei lá, 40 anos atrás, isso, e ainda tem, acho que 25% da área a ser desenvolvida. Tem edifícios, tem, sei lá, deve ter mais de 50 edifícios, 100 edifícios, tem tudo. Mas é um projeto de muito longo prazo. Agora, o que acontece também, se você conseguir fazer isso, trazer vida de fato, você vai multiplicar o seu VGV, o valor do seu terreno ali, não tem, é o céu o limite, não pode fazer quanto quiser. E tem um tour muito legal fazendo aqui, em Floripa especialmente, e aí o Complan esse ano está indo o maior Complan da história, e parte disso é porque Floripa é uma praça muito legal. A gente tem a Pedra Branca aqui, que vamos visitar lá, que era um terreno que não tinha muita coisa. Hoje você vai lá, é o local mais legal de Floripa para morar, e tá afastado. Ele fez uma praça legal, top, conseguiu atrair as pessoas, tem escritório para você trabalhar lá dentro, tem outro ponto também, que a gente chama de fachadas ativas, né? Que as pessoas, ou seja, você tá andando na rua e você tem lojinha no nível da rua. Aquele é difícil, ele pode ser residencial, mas o primeiro nível, o nível do solo, ele é comercial, então tem vida naquele negócio. Não são aquelas guaritas fechadas que você caminha e se não tiver ninguém na rua, você está efetivamente sozinho, né? Então essa fachada ativa permite dar vida e você tem tudo. Tem um Starbucks, tem uma loja, uma padaria, tem um supermercado, tem uma lavanderia, tem tudo lá dentro. E aí você consegue valorizar muito. Aqui tem a Pedra Branca, que fez isso muito bem. Tem Jurerê, que tem feito também um trabalho muito legal. Perto tem o Parque Una, que está um pouco mais ao sul, no Rio Grande do Sul, mas que também é um... Que vai ter agora, inclusive, uma missão para lá, que é muito legal, né? Exato. Vamos fazer uma missão para o Parque Una, Pelotas, e para o Quartier, lá também. Então, assim, é um pouco disso. O evento vai debater um pouco dessas tipologias, dessas discussões a nível de grandes projetos urbanos. Mais do que loteamentos. Às vezes tem uma comunidade planejada que tem 3, 4 loteamentos lá dentro, né? Entendi. Galera, até vou fazer uma brincadeira aqui. Depois que você entra nesse mundo, viu, gente? É um problema. É apaixonante. É apaixonante, né? porque, Total. assim, minha esposa até tá me repreendendo, porque eu ando nas ruas agora e eu começo a analisar o tamanho do passeio. Né? Exatamente. Falei assim, cara, isso aqui não tem fachada ativa. O que é fachada ativa, né? Você fica chato, né, cara? Cara, quer ver? Por exemplo, eu tava lendo o manual aqui, sabe aquele condomínio que às vezes o cara te faz um muro de 900 metros, sei lá, 1000 metros de muro, porque ele tá dividindo o condomínio e é fechado? Isso é uma das coisas também que a gente entendeu que precisava que precisa ser aberto, precisa ser integrado. Não dá pra você ter um bairro, não existe bairro fechado, que você bota um muro ou um portão, uma guarita e ninguém entra naquele negócio. Não, tem que ter. Dentro pode ter um condomínio fechado, dentro da comunidade planejada. Mas a comunidade planejada por si só, ela precisa ser aberta. E aí tem uma manha que é muito legal, que, pô, em vez de fazer um muro com 3 metros de altura, que quem tá caminhando na rua parece que tá no meio do nada, porque ele tem muro de um lado, muro do outro, e a primeira guarita tá a 600 metros para frente, ele tem até medo de ser roubado, né? Porque você, então, reserva a primeira faixa e bota loja nesse negócio. E aí, por trás das lojas, você inicia o loteamento. Então, aquela rua passa a ter muito mais vida, porque tem comércio, porque tem serviço, porque tem uma série de coisas lá dentro. Então, vem em resgate a isso. Construir cidades... Inclusive, me batizou assim, como construir cidades para as pessoas. Como é que as pessoas podem viver em locais mais legais? Tem um case muito legal, que é o Vila Flora Sumaré, que a gente pode achar, esse produto é só alta renda. Não, não é. Tem um case, que é o Vila Flora Sumaré. Flora Sumaré. Vila Flora. Vila Flora. Exato, okay. Que fica em Sumaré. Que eles fizeram a comunidade planejada. E
Pô, acho que tem a partir de 200 mil. Aqui para São Paulo é barato isso, né? 200 a 400, 500 e tal, lá dentro. E eles conseguem ter índice, é aberto, mas tem um local único de entrada e saída, mas é aberto, não tem guarita. E eles conseguem ter índice de segurança próximo à Suíça, no meio de São Paulo, na periferia de São Paulo. Por quê? Porque tem toda a questão de um vizinho, você entra lá, você para o carro lá num local, a gente fez isso, para o carro no local, o cara chega lá, o vizinho, peraí, você não é daqui, o que você está fazendo aqui? Então, são as pessoas olhando e cuidando das pessoas sem necessidade de polícia muitas vezes. Fala, apareceu um buraco na rua aqui, isso é outra coisa que precisa ter necessariamente uma associação de moradores muito forte. Ou seja, a associação de moradores precisa ter dinheiro para fazer as coisas. E para isso ela precisa estar bem estruturada, a nível jurídico e a nível de gestão também. Então, às vezes, aparece um buraco lá, eles não esperam a prefeitura para fazer. Eles vão lá e resolvem. Então, a nível de tudo, assim, isso é muito legal também, que garante uma qualidade de vida muito legal em todo. E mesmo sendo classe alta, sendo classe baixa, as pessoas vivem melhor. Né? Martinho, eu fico escutando, assim, tanto de case, de experiências, assim, cara, você transita desde o funding, né? Tem o Adit Invest, Complan, Comunidades Planejadas, o Adit Share, que é multipropriedade, quer dizer, você tem aí uma diversidade de conhecimentos, de assuntos que você acaba transitando. O que você tem percebido no mercado de loteamento? Eu sei que você falou de comunidades planejadas, eu acho que o conceito é muito legal. Vou só fazer um parênteses aqui, galera. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Pedra Branca, coloca lá no YouTube, Pedra Branca Palhoça. Tem vários vídeos, é muito legal. Tem até Street View, dá para navegar lá dentro. Exatamente. Então, hoje eu estava numa reunião com o loteador, a gente está trabalhando o desenvolvimento do conceito de um shopping a céu aberto. Uhum. Falou, porra, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, cara, bate aí, Pedra Branca Palhoça. Dá uma olhadinha lá, você vai ver o conceito e tal. Então, assim, eu fico vendo isso, cara, assim, e voltando à minha pergunta, o que você tem percebido de boas práticas do loteador? Comunidade planejada realmente é muito legal. Tem coisas disso que dá para trazer para o pequeno, para o médio loteador? Cara, tem muita coisa legal. Assim, o mercado de comunidades planejadas, a gente tem muito claro isso, que ele é um mercado pequeno. Primeiro, são poucas áreas realmente com vocação para esse tipo de produto, e são poucos players com musculatura para fazer isso. É um produto difícil de fazer. Porque você tem que levar isso há muitos anos financiando, né? Exato, tem que ter muita terra, tem que ter muita grana, ou encontrar um modelo. Por exemplo, o Fabiano conta isso, o Fabiano do Parque Una. Ele tinha terra lá, ele pegou uns lotes, vendeu os lotes comerciais e com a grana dos lotes comerciais viabilizou parte do aparato de equipamentos da praça, da parte do parque, inclusive de obra do Parque Una. Então, assim, tem que encontrar um modelo de fazer. Só que isso, não sei, aí não tem dados, eu pelo menos não tenho dados de quanto isso representa do mercado nacional de projetos horizontais. Mas, sem dúvida alguma, loteamentos é o grande filão. 90% dos players fazem loteamentos. Mas tem muita coisa legal que dá para aprender. Então, o que eu quero dizer com isso é que boa parte dos participantes do evento realmente são loteadores que estão lá para o evento. Acho que uma coisa legal é essa questão do place brand, mas também do place making, né? Do place brand é você conseguir construir uma identidade, uma vocação, ou melhor, dentro da vocação que aquela terra tem, porque toda terra tem uma história, tem uma cultura dali, você sabe muito bem disso, lançar em BH ou em Minas é uma coisa, lançar em Maceió é outra coisa. Então, assim, identificando isso, a partir de identificar isso, construir uma narrativa de publicidade, de comunicação, que o cara diz, pô, isso aqui é legal pra caramba. Faz sentido. Faz sentido, gostei, eu me identifico e eu quero morar nesse lugar aqui. E você pode fazer isso contando uma história bem feita, com um branding legal, com comunicação legal. Isso pode afetar o produto lá também, você pode incluir no produto alguns equipamentos para justificar essa narrativa. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Outra coisa é o placemaking, de você criar vida naquele lugar lá. Então, pô, às vezes o loteador tem interesse só em, a gente falava um pouco disso, de ele fazer o menor lote possível, pelo maior preço possível, e utilizar tanto quanto ele puder de terra disponível. Pô, mas às vezes se ele não utilizar tudo e ele conseguir criar valor agregado com áreas comuns, por exemplo, no final das contas ele pode ganhar até mais. A gente fala, o bom urbanismo, ele é rentável. Pô, vou gastar um pouco mais aqui para criar um place brand diferenciado, um place making, ou um aparelho, uma praça. Pô, posso gastar um pouco mais, mas isso volta. Não é que eu estou queimando dinheiro. Isso volta depois, porque meu lote, meu metro quadrado vai valer muito mais.
Então, essas são algumas lições que têm ficado. E a gente tem visto que os loteadores têm percebido isso. Isso é uma coisa boa da concorrência. A concorrência joga a régua para cima. Você vê um cara fazendo um produto legal, você diz, pô, isso aqui é bacana. Eu tenho que fazer alguma coisa legal. E a DIT tem esse papel também de fazer as missões técnicas, leva para o mundo inteiro. O cara vê as melhores práticas mundiais e traz para o Brasil. A Pedra Branca é um pouco disso. O Marcelo e o Valério chegaram na DIT, se apaixonaram pela DIT, foram para fora, participaram do CNU, isso eu recomendo, que é o Congresso Novo Urbanismo. Congresso Novo Urbanismo. O CNU, Congress of New Urbanism. O Complan foi inspirado no CNU, e aí lá estão as grandes práticas mundiais de novo urbanismo. E aí os caras viram isso tudo, se apaixonaram, trouxeram para o Brasil, e a Pedra Branca hoje é a grande referência de comunidade planejada pautada pelo novo urbanismo. Né? Muito legal. Galera, assim, quando eu escuto o Martim falar sobre isso, eu fico pensando assim, como na prática a gente entender isso, né? Mas basicamente eu imagino que tem lugares no Brasil, no mundo, que você vai e você se apaixona por aquele lugar. Você quer passear, né? A gente fala muito, né, assim, Europa, ela te convida para você ir para as ruas, para as pessoas irem para os bares, para os restaurantes. E tem lugares que você vai e aquilo não conversa com você. É frio, né? É frio, né? É impessoal, né, cara? Então, o place branding, ele tem esse papel, né, de buscar desenvolver lugares que esses lugares façam sentido para aquelas pessoas que vão utilizar. Total. E o placemaking é justamente ativar esse lugar, é fazer com que as pessoas comecem a frequentar e aquilo desenvolva uma comunidade naquele local. Né? E dá para fazer de qualquer coisa. Tem outro projeto que é o Prado Bairro Cidade, um projeto mais novo, fica na Grande Porto Alegre. Eles foram resgatar os valores do gaúcho no sentido da região ali, dos valores mais ancestrais, sabe? De pedra, de fogo, de churrasco, de identidade de conexão com a terra. Pegaram esses valores e colocaram dentro do projeto. E aí isso é um baita projeto, conseguiram trazer uma âncora muito grande de uma escola muito legal, com essa comunicação muito alinhada com o público. Então é um outro case assim, dá para fazer exatamente isso, place brand, place making, utilizando o que tem de melhor ali. E o regional, não precisa inventar a moda, não precisa trazer nada americano. Inclusive o manual tem um pouco disso, assim, o novo urbanismo, foi feito por uma escola que não é brasileira, aplicado ao Brasil, porque o Brasil tem a sua realidade. A gente não precisa importar nada, dá pra gente fazer uma coisa nossa, óbvio, a gente aprende, mas dá pra fazer uma coisa nossa com a nossa realidade dentro do Brasil. Né? Legal. A gente estava vindo para cá e você comentou a respeito de algumas soluções que estão surgindo para o mercado que são muito legais. Aí você falou até a questão de funding, que assim, tradicionalmente o mercado de loteamento ele não tem acesso a recursos do mesmo jeito que o mercado de incorporação. É né? verdade. E toda vez que existe uma dor, né, uma necessidade de um mercado, cria-se um vácuo e existem empreendedores que buscam alternativas para isso. Você comentou a respeito de algumas soluções. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O loteador, eu sempre digo, o empresário, de maneira geral, no Brasil, ele é meio herói, assim, porque empreender no Brasil não é uma coisa brincadeira. fácil. Empreender fazendo loteamento é uma coisa ainda mais difícil, desafiadora e tem acontecido. Acho que assim, primeiro, o funding, primeiro, não existe de fato prateleira, não existe solução de funding prateleira para loteador. O incorporador, nesse sentido, sai na vantagem, porque tem alternativas. E algum tempo atrás a gente via que saindo aqui do eixo, não tinha. Eu moro no Nordeste, moro em Maceió. Eixo São Paulo. Eixo São Paulo, exatamente. Não tinha alternativa de funding no Nordeste do Brasil. Hoje, outro dia, tem um fundo que tem quase 1 bi, que ele estava me contando assim, cara, a maior operação que eu tenho em captação é exatamente de investimento em projeto, é exatamente em Maceió. Então, dentro de um fundo de quase 1 bi, Maceió um dos projetos de Maceió era o maior dentro da carteira. E hoje, de fato, assim, você estando no Acre, em Maceió, em Fortaleza ou em São Paulo, você tem alternativa de funding. E até, acho que você sabe muito bem disso, hoje o pequeno loteador tem muita dificuldade de verticalizar os processos. Né? Mas, Sim, por quê? Por que tem essa dificuldade? Eu acho que o mercado imobiliário é um mercado muito tradicional ainda. Né? A gente falava um pouco disso, que todos os setores, nos últimos 10 anos, eles se digitalizaram muito. Porra, o carro de hoje, com conexão USB, controle autônomo, freagem automática, não se compara com o carro de 10 anos atrás. É outro carro.
Vamos para aviação, vamos para telefonia, vamos para tecnologia, vamos até para outras coisas, para alimento, que tem de alimento hoje, pô, zero lactose, zero glúten. Pô, 10 anos atrás não existia isso. Ou seja, a indústria evoluiu a um ponto de atender a demanda, isso em tudo, assim, de relógio a tudo. Mas o mercado imobiliário não. O mercado imobiliário, o que que mudou de fato nos últimos 10 anos? Não mudou nada, é a mesma coisa. E é um negócio ainda que, acho que um pouco hereditário, assim, sabe? Costuma passar de pai para filho. E o que eu vejo é que agora a tecnologia está começando a chegar. Essa que comentava é um aplicativo simples de gestão de recebíveis. Você vendeu o lote lá e, pô, essa cobrança como é que faz? Você tem 200, 300 lotes vendidos, cobrar mês a mês disso é uma loucura. Precisava emitir boleto todas as vezes, um controle manual de quem pagou, quem não pagou. Ah, cara, eu quero pagar, beleza, qual é o cálculo dos juros que eu vou cobrar em cima da parcela do cara e tal. Hoje tem plataforma que você joga lá a régua de cobrança, bota o valor do boleto, cadastra um e-mail, os dados todos do cara, define uma régua. Eu quero que você mande um e-mail aqui de lembrete a cada 15 dias antes do vencimento, outros 5 dias antes, no vencimento. E se o cara não pagou, você fica lembrando aqui o cara que tem que pagar aquele boleto em aberto. Depois você pode incluir um SMS, uma ligação, e depois de tanto tempo você pode te dar um alerta para dizer, esse cara não pagou, vai precisar de um contato manual mesmo, a pessoa vai precisar ligar e alinhar com o cara. Isso é uma ferramenta super simples. Pô, Tecnologia resolve assim, e isso resolve a dor de muita gente que às vezes se perde porque não conseguiu ainda verticalizar um processo de cobrança bem feito, né? Legal. Querem saber o nome? Não vamos falar, não. Vamos falar. Tem que vir Coloca, com o plano. exatamente. Muito legal. Bom, você está falando de uma das soluções. Eu queria explorar ainda o funding um pouquinho, Martim. Por que os fundos que têm, normalmente eu escuto isso, assim, os fundos têm muito dinheiro, estão muito capitalizados. Por que não há tanta disponibilidade de recursos para o loteador, para o loteamento? Uma boa pergunta. O que impede esse loteador de ter acesso a esses recursos? Isso é uma ótima pergunta. O que eu mais escuto é o seguinte, ó, para bom projeto não falta dinheiro. Eu também escuto isso. Bom projeto não falta dinheiro, tem todo mundo. E outra coisa que eu escuto muito é, você quer fazer relacionamento com o mercado de capitais, com o mercado financeiro, você precisa, como qualquer relacionamento, você precisa construir. Não dá para chegar, eu quero agora e tal. Pô, mas quem é que vem? O que é que você já entregou? Isso é uma coisa muito importante que as empresas às vezes esquecem, ficam pulando de projeto em projeto. Para o mercado de capitais, todo custo está vinculado a risco. Quanto mais risco ele perceber naquilo, mais caro vai ser a taxa. A um ponto que vai ser inviável fazer aquela operação. Quanto menos risco ele perceber, mais baixa vai ser a taxa. Então, acho que os loteadores precisam, primeiro, a governança é o primeiro ponto que a gente escuta. Pô, tem que ter um nível de governança mínimo, de segurança, de gestão de dados, de contrato, de estruturação jurídica daquele empreendimento. Como é que está sendo? Está muito seguro lá? Se o fundo chegar assim, pô, a estrutura jurídica aqui não está muito segura. Tanto a nível do projeto, quanto a nível de contrato de compra e venda, de fato, com o proprietário. Mas o que a gente vê que hoje dá, de fato, para o fundo entrar em praticamente qualquer estágio, desde o início até comprar carteira já com o empreendimento entregue. Mas precisa haver uma educação do loteador, dele também, melhorar seus níveis de governança. Porque imagine que é um fundo que tu vai colocar lá, sei lá, 50, 100 milhões e o que é que ele tem de segurança de fato? Os dados que você está entregando para ele. E como é que vem isso? Vem na planilha Excel? Ou você tem um sisteminha mais seguro que para o cara que está chegando, ele consiga dizer, pô, esses dados são verdadeiros, realmente são fictícios. Qual é a captação dos dados? De onde está vindo isso? É preenchido manualmente? Você tem um sistema um pouco mais digitalizado para garantir essa segurança dos dados. Então, essas são algumas coisas que a gente tem visto, mas o que eu posso falar, assim, de maneira geral, tem melhorado a régua, tanto que os empreendimentos pelo Brasil inteiro têm recebido alternativas de funding hoje. E a gente tem visto alguns fundos específicos focados em projetos menores fora de Rio e São Paulo. Que até então o cara não queria, o cara só queria ficar em Rio e São Paulo. Legal. E com relação, muito legal isso, assim. Então, basicamente, vamos dizer assim, o desafio do loteador é fazer com que o negócio, o projeto seja estruturado de uma forma jurídica que seja segura para aquele fundo, né? E que esses dados, essas informações também sejam, de certa forma, transparentes, claras. Ou auditáveis. Auditáveis, boa, de forma que o fundo olha e fala assim, poxa, isso aqui é seguro, isso aqui tem uma rentabilidade e eu tenho segurança em fazer
essa transação? Pra te falar, talvez, também assim, pô, é importante ter uma pesquisa de mercado, uma boa empresa por trás te dando a comercialização segura. Se você entende disso melhor do que ninguém. Se não tiver isso, pô, esse projeto fica de pé, dentro da região ali, eu estou oferecendo isso, eu tenho uma demanda suficiente para isso, como é que está meu produto? É a nível de tudo, o fundo vai ser um sócio seu ali. E se você quebrar, o fundo também vai ter o prejuízo. Então, ele efetivamente é um sócio. Então, pô, como é que é o... De novo, volta nisso. Como é que é o branding? Como é que é o produto? Quais são, em relação aos concorrentes, como é que ele tá? Ele tem uma viabilidade por trás? Ele realmente tem um público dentro daquela faixa, com aquele ticket, naquela condição de pagamento, ou não? Uma coisa que não encontra a resposta na realidade. Se o fundo olhar assim, cara, acho que esse projeto não fica de pé, ele não vai entrar, né? E aí, o último ponto que eu posso comentar é essa questão do histórico de entregas daquela empresa. Isso eu tenho ouvido falar muito. Uma coisa é você chegar lá, primeiro loteamento, o fundo vai olhar, cara, primeiro loteamento, entrega um pouco, constrói, faz umas coisas, sofre um pouco, igual a turma de startup, né? Quando o cara vai comprar uma startup, ele diz assim, eu olho muito, se o cara já quebrou 3, 4, 5 empresas, eu gosto disso, porque ele tem muita experiência, ele sofreu. Agora, se é um cara primeiro, tá chegando agora, deixa ele sofrer um pouco, aprender. Eu sofrer é aprender, no final das contas. E aí, depois de que ele passar, ele calejar, eu quero entrar junto de sócio com ele. Então, no mercado financeiro também tem isso. Pô, o que é que você já entregou? Tem um parceiro, um amigo nosso de Fortaleza, que ele fala assim, cara, até agora não precisa de fund, já entregou um monte de coisa, agora estou a um ponto que eu estou sendo assediado pelos fundos, que todo mundo quer fazer O movimento fund, contrário. porque eu tenho histórico, eu tenho entrega, eu já fiz não sei quantos edifícios, loteamento, estou entrando para turismo agora, entreguei tudo, então o fundo vai entrar, pô, isso aqui eu quero virar sócio desse cara, né? Então é importante esse pensamento a longo prazo e entender que a relação com o mercado de capitais é uma relação efetivamente de longo prazo. Legal. Martim, e quais são as lições que você percebe serem boas práticas em relação à questão das dificuldades de aprovação de projeto? Assim, o que eu escuto? Não sei se é verdadeiro. Assim, praças que são extremamente difíceis, que você tem 5, 6, 8, 10 anos para fazer a aprovação de um projeto, e praças que os loteadores me fizeram prometer que eu não vou falar onde é que é, de verdade. Para não entrar concorrência. Exatamente. E que aprova com 5, 6 meses, né? Está tendo algum tipo de movimento das instituições que representam os loteadores, os empreendedores, de forma que exista uma compreensão entre o setor privado e o segmento público? Perfeito. No sentido de tornar isso um pouco mais transparente, vamos colocar assim. É engraçado isso, porque isso acontece no loteamento e realmente o ciclo de aprovação, se a gente falar isso fora do Brasil, pô, demora 5 anos para aprovar o negócio. Pô, você tá maluco? 5 anos para aprovar o negócio, daí a começar a fazer, é uma coisa de louco, assim. Parece, sei lá, parece história, não parece verdade. Mas se a gente vê, infelizmente no Brasil ainda tem essa cultura, a burocracia em todos os setores da indústria, né? E que a gente vê que vem melhorando. Um pouco de visão um pouco mais liberal da coisa ajuda a abrir um pouco disso. O que eu vejo, por exemplo, a Elo faz um papel muito, que é a Associação dos Loteadores do Brasil, tem feito um papel muito importante político nesse sentido. A CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, também de alguma forma está em Brasília e tem ajudado isso. E o papel da DIT tem sido um papel de business, geração de negócio, de educação. A gente sempre fala isso, pô, a DIT não concorre com a Elo, com a CEBIC, não. A Elo tem um papel muito claro, a CEBIC tem um papel muito claro e a DIT tem outro papel. Dentro do que a DIT faz, o que eu vejo, muitos loteadores trazendo os secretários pro Compliance, cara, existe isso aqui, ó, isso aqui quer falar do melhor do mundo, tá aqui, existe, é possível desenvolver cidades e projetos horizontais, preservando o meio ambiente, cuidando das pessoas, fazendo a coisa bem feita. Não precisa dessa marra toda como tem. Porque, na verdade, no final das contas, é uma trava. Os caras têm medo de que o loteador vai derrubar tudo e destruir a cidade. Não é isso. Você conhece muito, os caras não querem fazer isso. O cara quer... Pô, o cara tem um terreno maravilhoso, cheio de árvore. Qual é o loteador que vai querer derrubar as árvores? Tudo que vai agregar valor a ele é exatamente aquela natureza, aquela vida que tem ali. Então, é uma visão que não encontra respaldo na realidade. Então, o que eu vejo é isso. Agora, no Complan, acho que tem uns 10 secretários municipais que estão indo para o evento, a convite dos loteadores. Que, cara, vai para esse evento para você entender um pouco do que está acontecendo. E aí o cara vai para o evento e diz, porra, existe, dá para fazer e não é maluquice. Né? Então, acho que isso é um pouco do que tem muito feito. legal.
E o que você tem percebido que são os assuntos dos últimos Complans ou dos últimos eventos feitos pela DIT que são os mais relevantes e que você considera que é importante compartilhar isso com o pessoal? Quais são os assuntos que estão sendo discutidos? Cara, no Complan, ele é muito legal que a gente realmente percorre 360 graus, assim, é muita coisa. Então, desde produto, porra, por exemplo, a gente fez um que foi muito legal, que eram produtos, loteamentos com água. Com lagos, ou podia ser com água artificial, ou natural, ou praia, ou rio. E como é que você constrói um loteamento dentro disso? Desde o nível de legislação de lei, que tem o recuo obrigatório e tal, mas também a nível de conceituação de produto, de fazer marinas. Agora no Complan vai ter um painel sobre âncoras, ou seja, que isso é uma coisa bem legal de fazer. Como ancorar os projetos. Pô, às vezes tem uma área, às vezes é uma área grande, pô, como é que eu vou levar a vida, fazer uma pessoa querer morar aqui que é no meio do nada? Pô, uma solução é você criar uma boa âncora para aquilo. O Prado que trouxe uma escola. Tem um projeto gigante em Sinop, os caras trouxeram um baita hospital para lá e um centro de tecnologia. E às vezes faz sentido você até dar o terreno lá, o que são 1.000 metros quadrados em uma área de, sei lá, de 200 mil metros quadrados, ou de 100 mil metros, ou de 1 milhão. Pedra Branca teve isso, né? Que assim, foi a universidade. Tenho a impressão que sim, isso a gente tem visto, pô, às vezes faz sentido de fato você dar isso pro cara poder, ou encontra um modelo, uma permuta que seja muito fora da curva, mas porque você tá pensando no longo prazo da história, né? Então pode ser uma marina, pode ser uma escola, pode ser uma praça com algum aparelho lá dentro, pode ser um hospital, pode ser Em Goiânia tem isso, o cara botou um shopping. Ele tinha um terreno gigante, vou dar aqui e construir um shopping lá na ponta. Então, com isso, valorizou 200.000% aquela área por causa do shopping, assim. Então, ele podia ter dado aquele shopping de graça, porque o projeto ele ia ganhar muito dinheiro no resto do terreno que tinha por lá. Então, acho que isso é uma coisa legal, é como construir âncoras para os projetos a nível de produto. Outra coisa que eu plantei aqui é muito legal são os cases. Então, a ideia de realmente falar dos projetos abertamente. Isso é uma coisa que a DIT tem. E como a gente não é uma empresa, a gente não é concorrente de ninguém, cara, a gente quer discutir melhores práticas. Então, vem o cara loteador e encontra outro loteador que está passando pelo mesmo problema em outra parte do Brasil e ele fala todas as dores. Nisso, ele ensina o outro cara. E o outro cara também se sente aberto a falar e dizer, pô, nesse problema aqui eu encontrei essa solução. Então, grande troca de ideias de pessoas que sofrem as mesmas coisas no dia a dia, todo mundo junto e discutindo, pô, isso aqui tem essa boa prática e assim por diante. Outro tema acho que é legal é a questão do funding, de fato, né? Quais são as alternativas? A gente costuma convidar os gestores dos fundos imobiliários para eventos e, o que é que você analisa antes de fazer uma operação de funding? O que é que você olha? Você entra em qualquer tipo de produto? Você entra... se for no interior, não entro. Só entro em produtos perto da capital. Ou se for um projeto acima de, sei lá, 300 lotes, eu não quero. Eu prefiro um projeto menor. Acho que outra coisa legal é essa questão do faseamento, da inteligência que existe no faseamento. Às vezes é muito melhor você iniciar vendendo, sei lá, 100 lotes, 200 lotes, do que iniciar com 1.000 lotes. A sensação de tal de uma panela de pressão que a gente falava, o cara dá uma puta sensação de que, porra, esse projeto é legal. Faltou lote. O cara que comprou ficou mega satisfeito, ele não abre mão, ou seja, isso é uma pergunta interessante. A panela de pressão, esse modelo, será que ele ajuda ou seja, vender tudo ajuda na inadimplência? Ajuda pra caramba, porque o cara, eu comprei, acabou, eu não vou pagar adimplente, porque eu sei que se eu vender, se eu não vender, não pagar e o loteador pegar de volta isso aqui, vai ter uma fila para comprar. Então, às vezes, é muito mais inteligente você lançar menos, vender 100% e criar pressão para a segunda fase, terceira fase, do que tentar vender tudo, ganhar um pouco mais, mas gerar uma falsa percepção lá e começar a ter distrato e cancelamento. Hoje de manhã, Martim, a gente estava discutindo, tinha uma reunião hoje de manhã com o loteador, em que ele vai fazer um desenvolvimento de uma área importante na cidade, em que ele está colocando 1.300 lotes no projeto. Nossa, é lote pra caramba. E aí a gente estava discutindo a gente criou uma equipe multidisciplinar, né, assim, pessoal de obra, arquiteto, o executivo dele, a gente, né, na parte de marketing comercial e estratégia, e eu falava exatamente isso para ele. Eu falei, cara, assim, ele me perguntou, por que você quer fasear? Eu falei, primeira coisa, quando você coloca muito produto disponível, você tem a mesma demanda, qual que é a tendência de preço? Derruba o preço, né, cara? Isso em primeiro lugar.
Segundo, que você não dá a sensação de escassez, que é o grande lance. Quando você consegue desequilibrar essa parte, né? Tanto da oferta quanto da demanda, você tem esse sentimento de falta, de escassez, o que faz com que a pessoa saia da zona de conforto e ela procure comprar. Sem dúvida. Né? Assim, é uma questão mesmo estratégica, é importante. Sem dúvida. Legal. Martim, a gente está partindo aí para conclusão. Acho que aqui o ponto mais legal, assim, mais importante, que eu acho que é a mensagem que você está trazendo para a gente, é a questão da diversidade de conhecimentos que a DIT tem proporcionado para os empreendedores do mercado de loteamento. Que amarras conclusivas, o que você acha que são pontos que são importantes que as pessoas nos escutando ou nos vendo sejam importantes que elas levem como lições? Cara, acho que outra coisa legal é assim, isso é um ensinamento de comunidade planejada. O cara que decide fazer uma comunidade planejada, ele sabe que está entrando no negócio de 15, 20 anos. Então ele tem que se preparar para isso. O que eu vejo às vezes no mercado imobiliário, o cara acha que é assim, vou construir, isso vale para tudo, para incorporação, para loteamento, eu vou construir, não vejo a hora de sair daqui. Eu quero sair daqui o quanto antes, para ir para o próximo projeto. Né? Ele quer entregar tudo, tchau, vou embora. Executar e ir embora. Exato. Na comunidade planejada não existe isso. Você tem que ficar lá dentro, você tem que fazer uma excelente gestão de associação de moradores. O maior case que eu acho que tem no Brasil é a Riviera de São Lourenço. A Riviera, tem 30, 40 anos do primeiro projeto lá dentro. Até hoje, a associação é gerida pela Sobloco, que é a desenvolvedora da Riviera de São Lourenço. O Luiz Augusto, que é o presidente da Sobloco, ele é o presidente também da Associação de Moradores, que para muita gente seria um inferno. Você ser o presidente da Associação de Moradores, é o cara que vai escutar grito de todo mundo. Mas, cara, não dá para abandonar o projeto, não dá para eu ir embora daqui. Eu tenho que ser o primeiro interessado em garantir qualidade de vida para quem vai morar aqui. Porque eu tenho mais projeto pela frente aqui. Então, se isso aqui virar uma bagunça, acabou para mim. Então, acho que isso é uma lição que tem que ficar pro loteador. O loteador, se ele quer fazer no mercado imobiliário, não tem que ter essa cabeça de vou entrar aqui e não vejo a hora de ir embora. Não, tem que ficar lá dentro, acompanhar, garantir o sucesso do cara que está comprando lá dentro, tanto quanto ele puder. Até porque depois isso, enfim, é chovendo molhado, mas isso fica, o cara faz o boca a boca da história, de, porra, esse projeto é legal, eles acompanharam com a gente. Tem esse case da Azur, lá do Irineu, da BLD de Fortaleza, que eles entregaram, mas ele tá lá dentro, ele vai lá direto, acompanha, sabe? Você poder falar com o cara que te comprou e não tá escondendo porque o cara tá puto com você, porque você garantiu um projeto legal pro cara. Então, eu acho que essa é uma lição, tem que mudar um pouco a cabeça de alguns outros. Ou seja, de viver o negócio mesmo. Viver e não querer se livrar, não é um problema. Você tá lá dentro pra resto da vida. Então, acompanha um projeto teu que tá assinado pelo teu nome lá dentro. Então, mudar um pouco disso, e acho que a associação de moradores, a gente tem percebido como um grande fator de sucesso ou insucesso dentro disso. Por exemplo, tem dois projetos, não vou citar nomes. Um é a Riviera, que é legal, os caras acompanharam, e os caras conseguiram evitar problemas de tudo quanto é nível, porque eles estão lá dentro acompanhando e sendo interessados em que a Riviera seja um lugar legal. Tem um outro player que cometeu o erro de não acompanhar a Associação de Moradores. Virou um inferno. Que a Associação de Moradores ganhou muito mais poder do que eles como desenvolvedores, ficaram na mão da Associação de Moradores e aí ficou uma briga de nós contra eles. Os interesses da desenvolvedora aparentemente pareciam para os proprietários diferente dos interesses deles próprios. Então começou a ter briga e o cara não conseguia fazer o projeto. Basicamente acabou o projeto. Então é muito importante isso, estar dentro, acompanhando e construir ao máximo uma boa relação com os moradores. A gente tem empresas boas no Brasil hoje, que focadas nisso, que atendem no Brasil inteiro, para fazer gestão de associação de moradores, relacionamento, comunicação, tudo. Conduzir assembleia, conduzir tudo para a coisa funcionar, isso é uma coisa bacana. Que legal, eu nem sabia disso, cara. Tem boas empresas que fazem isso pelo Brasil inteiro já. Então, isso é um fator que a gente tem percebido como chave para o sucesso ou para o insucesso de um projeto. Muito legal. Martim, eu queria de novo te agradecer, mesmo pelo seu tempo, pela dedicação, pelo compartilhamento de informações. Valeu mesmo. Amanhã nós vamos estar lá no Complan, discutindo, conversando. 2 dias inteiros, mais o terceiro, que é a visita técnica que a gente vai ter aqui em Floripa. Pessoal... Desculpa, posso... Claro. Esse é o manual de bases planejadas, ele é gratuito, é um produto que a gente não tem interesse financeiro nenhum nele.
A gente acredita que esse é um produto que vai ser um divisor de águas no Brasil para os loteadores e os desenvolvedores fazerem realmente projetos para as pessoas, cada vez mais para as pessoas. Então está disponível no site da DIT a partir de agora de amanhã já, para download 100% gratuito. Então tem muita coisa legal. Foi feito por uma comissão, só para te falar que a comissão que fez isso aqui, para ver o nível dos caras, foi o Felipe Cavalcante, o Fabiano Demarco, que é da Idealiza do Parque Una, o Ivo Sterling da Vita Urbanismo, que também foi da Cipasa, que é um dos maiores urbanistas do Brasil, o Marcelo Gomes da Pedra Branca e o René Rocha da Altri, que é um braço imobiliário da Votorantim. Então esses caras, junto com a Juliana, escreveram esse manual de bairros planejados. Então assim, É tão pesado aí os nomes que... não sei como papel como é que segurou. exatamente. Então tá disponível, é gratuito, vale estudar, é um livro de cabeceira assim para quem quer fazer bons projetos. Muito legal, muito legal. E aí faz o download no site da No DIT. site, gratuitamente. Muito legal. É. Martim, obrigado mesmo, de agradeço. coração, viu, cara? Pessoal, só para lembrá-los que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente disponibiliza um novo conteúdo. É sempre, como eu digo, né? A gente acaba com esses podcasts aprendendo muito. Foi muito legal o bate-papo. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Lotnet. Então é Lotnet Brasil no YouTube e no Instagram Lotnet BR. Obrigado. Cara, você tá um influenciador de primeira. É mesmo? O roteirinho Gostou? tá alinhado. Show de bola. Eu que agradeço pelo convite, tá? Estamos à disposição sempre e precisar da gente, pode contar com a gente. Valeu. Obrigadão. Valeu, obrigado.